Líder, estamos, né, essa semana foi muito intensa, né? Pode-se dizer assim, né? A É verdade. gente, a gente que fica acompanhando notícia, que de certa forma, né, tá nos meios de comunicação, aqui através da rádio Fala Jadiel, a gente tem que sempre ficar, como é que eu posso dizer, antenado, né? Como se fala, nas notícias, nas novidades, nas coisas que estão acontecendo pelo país e pelo mundo Tudo também, né? muda em 5 segundos. Exatamente. Só que esse é o reclame do dia. É tanta informação que para a gente abarcar isso tudo, a gente tem que, sei lá, conseguir de alguma forma conectar os chats GPT na gente, para ver se consegue deter isso tudo. Porque eu acho que nem os melhores, como é que eu posso dizer, escritores de séries de ficção científica, de política e tudo mais, conseguem prever os rumos da nossa sociedade, né? Principalmente do nosso Brasil, né? Ontem é impossível não falar, né? Do nosso ex-presidente, né? O capitão, né? Foi encaminhado para tomar as devidas providências de como vai ser o futuro dele daqui para frente, provavelmente no xadrez, né? Mas teve isso, teve também Donald Trump, que ainda continua, de certa forma, um homem revoltado. Eu estava pesquisando, né, para trazer curiosidades, como tinha o assunto que ele tocou ontem foi justamente que ele está agora, né, já estava, né, com essas picuinhas, aquela até a brincadeira que a gente teve, né, o Trump defende meu pai que Lula fez, realmente está se intensificando. E Trump agora partiu realmente, como a gente falou já, você falou até na semana passada, de quando era pequeno, né? Quem tinha a bola, eu falei isso também, mas quem tinha a bola que era o dono da brincadeira. E o Trump está nessa mesmo, entrou de cabeça e, e agora ele quer tirar mais um brinquedo. O que ele anunciou ontem é que se o Brasil não recuasse, segundo ele, o Brasil tem que recuar, né? A gente tem que entregar nossa soberania para ele. Ele agora ia tirar o quê? O nosso GPS. Ou seja, vai fazer uma confusão no país, porque ninguém sabe chegar em lugar nenhum no nosso país. Ele pensa que isso vai ser a coisa mais importante do mundo. A gente está acostumado, mas desde que o mundo é mundo, tem estrada e a gente tem boca para perguntar. Se essa é a preocupação dele, de tirar o GPS da gente, para deixar a gente perdido, eu acho que quem tem mais perdido é ele, né? Então, Vamos comprar os mapas de novo. é, vamos voltar à clássica. Vamos voltar às nossas aulas de geografia, começar a estudar mapa de novo, que vai dar tudo certo. Olha, veja só, quem vai ser os nossos professores, sabe quem vai ser? Vai ser motorista de táxi. Eu nunca vi É, uns caras para saber de tudo, sem nunca ter visto nenhum GPS. Ele nem olha. O cara diz, tem, eu quero ir pra rua tal, ele leva você. Entendeu? e tem que acreditar. Porque de Uber é confiado no GPS. Entendeu? É verdade. O GPS se A era do inspirou nos Uber não vai motoristas para de lugar nenhum se táxi. não for com GPS. Meu amigo, eu Cara, sei que a cada momento, eu acho que é aquela coisa, né? Que eu falei também semana passada. Eu acho que a pior notícia é sempre a próxima. Porque a gente é. não tem como. A gente tem como dizer, mas o que tá ruim agora não. Porque a próxima notícia sempre tende a piorar, né? A gente tava falando semana passada do mesmo tema com o filho do capitão, né? Fez essa brincadeira tudinho que ele quer que o Brasil se exploda para que ele obtenha a vingança dele, né? Eu até estava mais cedo já, postei uma passagem, né, daquele livro, né, A Arte da Guerra, que é de Sun Tzu, acho que é assim que se fala, Sun Tzu, você deve saber a pronúncia melhor, que ele diz assim, tem uma passagem que ele diz, um mau líder, ele prefere que o país entre em ruínas e vire cinzas para que ele possa comandar sobre elas do que pensar mais ou menos no povo. É mais ou menos isso que ele diz. E é mais ou menos isso que o filho do presidente está tá fazendo, né? Arrumando toda essa confusão, quer bloquear da gente GPS, já barrou, como é que se diz, o visto, né, dos ministros, realmente partiu para uma guerra pessoal, né? E só quem está perdendo é a gente. A gente fica vendo o pessoal querer tomar a nossa soberania, tirar nossos direitos, pessoal de fora. Nunca vieram aqui na nossa casa para saber como é que é feito aqui, para tentar ajudar em alguma coisa. Agora, quando é para, como diz a história, lascar, vem todo mundo atrás, né? Aí
nessa visão que eu estava tentando analisar todas essas coisas que teve durante a semana, eu estava notando que o país teve épocas que a gente pensou que estava polarizado, né, dividido entre esquerda, direita, tal, tal, tal. Hoje, eu acho que a única divisão realmente que tem no país não é mais de esquerda e direita. É quem usa o cérebro e quem justamente não está usando. Porque tá difícil mesmo de tentar defender a galera que, vamos dizer assim, tá nesse apoio a Trump e a galera de Bolsonaro. Eu sei que isso aí realmente tá tirando o sono de muita gente. O meu, inclusive, eu fico pensando, meu Deus, eu não sei com quem mais conversar na rua, porque fica até difícil. Ontem mesmo teve até uma situação, eu e Anthony, a gente estava resolvendo uma, um projeto, uma coisa de trabalho no espaço público no shopping, e a gente sentou e acabou brevemente assim comentando sobre a questão de política, né? O Anthony tá vendo aí, ele sabe. Aí a gente, sem querer, assim citou a questão de Bolsonaro e então, não sei o quê. A mulher que estava na nossa frente, no ambiente comum também, estava no computador mexendo também, ela ficou um pouco revoltada e fez uma cara feia e na mesma hora abandonou a gente, deixou a mesa só pra gente. Foi bom que a gente pôde continuar o trabalho que a gente estava fazendo no computador de forma mais livre, mas a gente não sabe mais em que terreno está pisando. A gente pensou que polarização tinha sido nas últimas eleições. Eu acho que essa daqui para frente vai ser muito pior. Acho que vão contestar muito mais ainda as urnas eletrônicas. Agora com o Trump querendo levar o GPS para ele, querendo levar tudo. Daqui uns dias só falta ele dizer que vai cortar toda a internet do Brasil, para ver se a gente consegue voltar à idade da pedra. Porque não tem mais o que escolher. É bem complicado isso aí. Rapaz, você falou uma coisa interessante. Nesse programa nosso aqui, que a gente faz há 4 anos, né? Num sábado que eu criticava Bolsonaro, os lulistas entravam na nossa rede. Em um sábado que eu criticava Lula, os bolsonaristas me bloqueavam. E a vida está dessa forma e não mudou desde essa miséria, desde 2018. Nunca mais a gente teve sossego. Paz. Teve paz. Isso aí é feito o que você disse. Desde a eleição de Andrade e Bolsonaro, que o povo dizia que vamos votar em Andrade. É um negócio desse. Então, se eu faço autocrítica de Lula, os bolsonaristas gostam. Se eu critico Bolsonaro, os lulistas me odeiam. E assim Exatamente. vai. Muita. Nessa leva de ações trampistas, e daqui a pouco falta Trump chegar aqui e invadir aqui o Palácio do Planalto e dizer que ele é o presidente. Nessas levas trampistas, ele também está arretado também por causa do Pix, né? Ele está odiando o Pix. Eu acho arretado. Veja só como é a história. O Pix, veja só, o Pix quando foi elaborado foi um projeto, né? Um projeto de tecnologia, né? De transação bancária que foi sendo desenvolvido nos últimos 10 anos. Não tinha nem Bolsonaro. Mas ele, por obra e graça, para os bolsonaristas, foi no governo Bolsonaro. Ok? Ok. E era o orgulho do bolsonarista. Eu escutei muita gente dizendo assim, vou voltar em Bolsonaro porque Lula vai acabar com o Pix. Ok? Era isso. Ou não era? Era isso. Moral da história. Aí Trump agora... Vocês estão agora... Criaram um modelo agora de transação financeira para destruir a economia americana. Não! Você sabe por que ele está com raiva? Porque ele tem royalties na Mastercard, na Visa, e toda vez que você faz transação de débito pelas essas bandeiras, eles estão fazendo poupança com o seu dinheiro. E, Exato. por obra e graça aqui dos nossos técnicos, né, pessoas das fintechs e grandes cientistas, descobriram que a gente podia fazer aqui transação pelo um simples número de telefone e pelo e-mail. E é uma coisa que tem dado certo e tem sido coisa que despertou interesse no mundo todo. Despertou interesse no mundo todo. Mas eles querem que nós continuamos reféns dele lá, passar cartão débito por causa das bandeiras. Essas bandeiras financeiras são todas as matrizes dela e tudo roda lá, são americanas. Visa, Mastercard, tudinho. Isso. Aí alguém disse, olha, estão fazendo isso lá, isso é ruim lá para os nossos negócios. Aí ele vai, agora quer abrir uma investigação contra o Pix. Aí vem o mercado financeiro,
e diz, não, o Pix aqui no Brasil é bom demais. O próprio mercado financeiro nacional. Aí eu pergunto, cadê os bolsonaristas que não estão defendendo a decisão de Trump? Vocês não gostavam do Pix? O que foi que houve agora? Os radicais. É É isso que eu verdade. estou dizendo a você. Quando não serve para mim, não presta. Quando serve para mim, é a melhor coisa do mundo. Essa é a incoerência. É a incoerência. Eu fiz aqui um comentário agora, no meu comentário, né, no comentário do Fala Jadiel, logo no início do programa, dizendo a direita tem que urgentemente buscar um novo líder. Cara, que saudades eu tenho de Marco Maciel. Quando eu sentava perto de Marco Maciel, eu parava para escutar. Que saudades eu tinha de escutar Sérgio Guerra, que era mais à esquerda, mas via sempre com a centro-direita. Tancredo Neves, que a gente escutava os grandes debates, Ulisses Guimarães, os que ainda estão vivos, Roberto Magalhães, Joaquim Francisco. Então, é isso. É isso que nos deixa, né, absurdamente. E eu estou falando aqui do pessoal de Pernambuco, né? Que a gente, quando via assim, um debate entre esquerda e direita, chega dava gosto ver, porque se debatia os interesses do Estado, se debatia os interesses do país. E o que se debate hoje é isso. Aí a direita fica refém desse tipo de liderança. E onde é que vai chegar nisso? Em lugar nenhum. E agora, cadê vocês que não estão defendendo o Pix? Quem está defendendo o Pix agora, my friend, é o governo Lula, o 9 dedos. Disse, olha, my friend, o Pix é nosso. Veja que doideira. É complicado. Isso que a gente está falando. Já nesse assunto ainda do Pix, eu fiquei interessado, porque assim, todo mundo, a gente já usa, já se tornou, de certa forma, o Pix não é nem mais como é que eu posso dizer? Um serviço bancário. Se tornou, como diz a história, como você falou bem, se tornou algo nosso. Já faz parte da história do Brasil. É algo realmente assim para você bater no peito e dizer, não, o meu sistema bancário é top. É um dos melhores que tem. A gente faz transações instantâneas por telefone celular, por um CPF, por um e-mail, por uma chave que você faça. Qualquer coisa. É muito avançado. Eliel, só para retificar aqui, que eu esqueci, que eu estava confundindo aqui os nomes. O ex-governador Joaquim Francisco, ele faleceu em agosto de 2021. O ex-governador Roberto Magalhães está vivo, foi deputado federal, está vivo. Mas Joaquim Francisco faleceu. A retifica até lá no meu comentário lá, vê se, Antônio. Exato. Então é isso que a gente está falando aqui, não é? Sobre isso, cara. E é um negócio nosso, o Pix é nosso, mas ninguém quer ter. Aí eu vejo esse Bolsonaro, vocês defendiam tanto o Pix, né? Foi uma ferramenta do governo Bolsonaro, que não foi, a verdade que não foi, mas, claro, culminou no governo dele. E cadê? Isso. Vocês não estão defendendo? O Trump está querendo investigar o nosso Pix. O que é? O que está acontecendo? Foi igual, né? Quando iniciou a transposição do Rio São Francisco, disseram que era uma obra péssima. Depois, quando o Lula saiu, que eles pegaram só para finalizar. Foram lá inaugurar a obra pronta. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Ai, Jade, nessa questão do Pix, eu fiquei curioso, né? Porque eu sei que o Pix é nosso e tal. E fui tentar entender, fui tentar ver, justamente buscar curiosidade, né, para falar aqui. E como é o sistema bancário? Você bem falou dessa questão do sistema bancário do Brasil. Qualquer transação de bandeira, ela fica com 5%, de 3,5% a 5%. Isso. E sabe qual é o melhor? Sabe qual é a melhor coisa que eu descobri nessa pesquisa? Que pode ser que muitas pessoas não saibam. Tomam os Estados Unidos como um país mega evoluído, que são em várias áreas de tecnologia. Só que na parte do sistema bancário de lá, eu fui pesquisar. É uma tragédia. Você estiver lá e for comprar, você tem que fazer aquilo que a gente fazia há muito tempo atrás, que é esperar o recibozinho em papel para você assinar e assim você ser liberado. Vê que absurdo. É um absurdo. Nos dias de hoje, o sistema financeiro americano é tão arcaico que ainda se envia cheques por correio. Isso mesmo, eu vi exatamente isso. Eu ia falar sobre isso. Você paga com cheque, tem que esperar sair um comprovante de uma transação que você faça pagando em bandeira de cartão, que é o maior interesse deles, como você falou, e você ainda tem que esperar o comprovante. Eu lembro que eu tenho 35 anos, mas eu lembro que a gente, na época que usava cartão, tinha que realmente esperava o comprovantezinho sair, assinava e entregava, e assim você era liberado. Lá eles estão em 1980, quiçá 70. E ainda querem justamente perguntar por que a gente está fazendo isso. Aí você falou que um dos motivos
tinha sido a questão das bandeiras, eu vi outro que foi justamente o quê? As grandes big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, tentaram emplacar uma coisa aqui, que foi justamente no aplicativo que a gente mais utiliza diariamente, acho que é o maior mesmo, é o WhatsApp, a gente usa para trabalhar e tudo mais, eles tentaram implantar o meio de pagamento através do WhatsApp. E no Brasil não vingou. Não vingou. Ou seja, eles queriam empurrar a forma que eles estavam tentando lá de fazer o Brasil, fazer todo tipo de pagamento pelas empresas americanas, que no caso o WhatsApp é da Meta, né, que é do Zuckerberg, do mesmo dono do Facebook. Também não Eles queriam funcionou. empurrar isso Não pegou, não pegou. Como não pegou, agora eles estão questionando o nosso Pix. Isso também é um dos motivos. Veja que interessante. Não, então, aí, peraí. Então, isso só ratifica o que o vice-presidente americano falou, dizendo que aqui era o quintal, né? A América Latina é o quintal deles. Então, vocês querem fazer qualquer coisa conosco e você vê gente que defende isso, por favor, gente. Tudo bem, vocês votem quem vocês quiserem. Mas, bicho, vocês defendem tanto o governo militar e intervenção. Você sabe qual foi o dia que os governos militares baixaram a cabeça para os Estados Unidos? Nem um dia. E eu vou lhe contar aqui sobre história. No desenvolvimento das usinas de Angra 1 e Angra 2, os Estados Unidos vetaram o processo de tecnologia e não aceitaram. O Brasil se compôs com a Alemanha na época, e todo o processo de tecnologia foi apoiado pela Alemanha. Foi apoiado pela Alemanha, não foi pelos Estados Unidos. E o governo era militar. Os Estados Unidos não queriam. Vão ler a história que vocês sabem. E precisou da Alemanha compactuar e pactuar, né, o interesse da construção de outra coisa. E que era para fins médicos, né? Para fins médicos, para fins de tecnologia médica, né? Não era para fins de criar bomba, não. Mas os Estados Unidos não queriam. Não queriam. E fez todo tipo de conspiração para não dar certo. Precisou de uma autorização da ONU e ser pacificado, né, com as interferência de países que não queriam participar, com medo de receber retaliação dos americanos, e a Alemanha pegou e enfrentou. Né? No caso, na época ainda estava sob o muro soviético, ela é a Alemanha democrática. Né? Então, é bom as pessoas saberem o que é que os Estados Unidos pensam do Brasil. É isso? Realmente, e eles não mentiram, não. Quando eles dizem que aqui é quintal, eles pensam que nós somos quintal. E se a gente não se impor como país, e aí independe de qualquer presidente que esteja no processo da cadeira transitória, pelo processo democrático. Ou você levanta a cabeça e espera aí, vocês vão fazer quer dizer que vocês agora vão jogar uma bomba na gente, porque quem disse isso foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que isso é feito jogar a primeira bomba e a segunda bomba. Então já estamos esperando a outra. E eles acham isso lindo, né? Exatamente, o que ele deixou bem claro ontem, que eu não sei, para falar a verdade, porque ainda estão dando palco, é porque a mídia trabalha em cima disso, mas não deveria dar palco para o Eduardo Essas Bolsonaro. imbecilidades. Exatamente. Exatamente. Que foi assim que a gente conheceu o Bolsonaro e pessoas que compactam mais ou menos com o que ele pensa assim de mais extremista. Não vou dizer que ele é de completo, um completo, poderia até dizer inútil, mas tem certas coisas que ele ainda tentou, mas a gente viu que a cognição dele era pouca e ele não consegue mesmo. Mas, assim, não sei por que o filho dele tá parecendo, tá tomando um caminho pior do que o do pai. Porque até o pai tá ficando receoso. Justamente, de que o filho... o pai agora entrou numa situação difícil por causa dele. Exatamente. O pai dele agora situação difícil por causa dele. E eu disse, qual o nível de patriotismo que esses caras têm? Nenhum. Por quê? Esse vice-presidente americano, que é o falado, o J.D. Vance, esse cara é o que fica lá. Ele não tem o que fazer, não. O negócio dele é esse. Instigar, né, os países vizinhos, os países parceiros. Né? É ele que fica lá. Para você ver que quem agora revogou a questão do visto de Alexandre de Moraes, como se Alexandre de Moraes não fosse para os Estados Unidos fosse morrer. Quem vive na Disney é Eduardo Bolsonaro, pegando aqui 19 milhões de Pix que a turma faz e o pai dele mandando lá para ele ir para a Disney. Tá lá as fotos. Ele com a família dele, numa mansão, indo para Disney toda semana. Alexandre de Moraes tem o que fazer. Essa é a grande verdade. Aí quando a gente fala isso, a turma fica onda. E eu não quero saber. Se fosse qualquer outro tipo de governo, a gente estava aqui, ou para defender ou para acusar. Agora, seria desonroso e seria desastroso se o governo atual não tivesse tomado a atitude que tomou. Peraí, não é assim não. A gente tem que se defender. Vocês vão querer. Os países menores estão se defendendo? Burkina Faso, que fica lá na África subsaariana, disse que não ia aguentar mais ser refém
refém dos Estados Unidos, Burkina Faso. Entra aí no Google e veja qual é a capacidade econômica do Burkina Faso. Não é isso? É isso que ele Exatamente. está falando. Ou seja, se não tiver um enfrentamento de quem Bolsonaro está tentando. Bolsonaro não. Tá na cabeça é Bolsonaro, não. Trump. Junto com Bolsonaro, né? Mas ao redor do mundo, o Trump é que está fazendo essas picuinhas. Ele não está fazendo realmente. Não existe diplomacia. Não existe negociação. É simplesmente ele pensa que é o rei do mundo, o rei do planeta. Ele é o representante maior da nossa nação. Igual nos filmes de ficção científica. Se viesse hoje uma invasão alienígena, ele ia querer se anunciar como um representante da nossa nação. E com certeza a gente seria aniquilado, porque ele só ia falar besteira e não ia dar pra você, a gente ia acabar. É exatamente a analogia que eu faço. É Se a gente verdade. fosse invadido, morria por conta de Donald Trump, que ele não sabe negociar. Na cabeça dele, ele tem que receber todo o bônus que existir e o resto do planeta só o ônus. Então, realmente é complicado. A gente está vivendo dias terríveis. E a gente não fala, mas eu estava vendo também, lá nos Estados Unidos mesmo, eu consigo ver blogs alternativos e tudo mais, a popularidade dele está super em baixa. Ou seja, nem a população que elegeu ele está concordando com o que esse cara está falando. Esse tipo de atitude que ele está tomando. Então, realmente, é um caminho muito perturbador para os próximos meses e anos, com o Donald Trump na presidência, e justamente a gente vendo dentro do nosso país e até de outros lugares também, o pessoal tem lógico, a grande maioria não concorda com o que ele fala, porque a gente consegue perceber, pelo menos tem um mínimo de discernimento. Mas tem uma parcela que apoia isso. Enquanto apoia isso, a gente vai sofrendo, porque justamente dá palco para isso, como eu estava falando. O Eduardo Bolsonaro, a CNN Brasil está dando palco para ele, está basicamente virando relações públicas dele. Porque toda vez que ele fala uma besteira, eles discutem um assunto para tentar desviar o nível da besteira que ele fez para parecer que ele foi um intelectual falando. Quando, na realidade, ele só está justamente fazendo o que você falou, já. É atentando contra o nosso país. É complicado. Tá difícil, tá difícil. Tá muito E difícil. você falou uma coisa interessante que, como diria Humberto Eco, os idiotas vão dominar o mundo. É 30%. Existe 30% da população brasileira que são extremistas, que não quer conversar, não quer debater sobre o problema. 30% é muita coisa. 30% é muita coisa. E isso é uma demanda mundial, viu, doutor Lee? Isso não é só no Exato. Brasil que está acontecendo. Existe também esse tipo de pessoas também nos Estados Unidos, que isso é o que dá sustentação a esses tipos de governo. Na Europa, entendeu? E onde você andar, tem sim pessoas que vão nesse caminho e acham que é o certo, onde elimina a negociação, onde se ele pudesse ele mandava matar todo mundo, e porque só a ideia dele é que presta. É impressionante, mas é a verdade, é o que a gente está vivendo. Então, eu acho que também Bolsonaro, como líder político, ele deveria tomar uma atitude muito bem clara sobre os filhos dele, porque muitas vezes os filhos dele também prejudicam ele. Se ele acha que o filho... Eu estou falando de Brasil, e deixar dessa ilusão. Se ele acha que o filho dele, lá com essas... O que ele está fazendo lá nos Estados Unidos melhorou a situação dele aqui, só piorou. Entretanto, eu tinha uma dúvida para saber, poxa, acho que ele faz isso, o pai não concorda. Mas depois das declarações de Bolsonaro, eu digo, não, isso aí, eles se juntam e eles se comunam, porque eles todos pensam assim. Não existe pai nem filho, o pensamento é um só. Infelizmente, eu pensava até que existia uma preservação de pensamento pelo pai até, ó, não vai para esse caminho não, que esse caminho é ruim. Mas não, mas eles se comunam naquilo mesmo. Jade, eu não sei como a gente estava falando no começo do que eu entrei no bloco, que a gente está tendo tanta informação que às vezes a gente deixa despercebido. Eu não sei se você chegou a ver essa. E o outro filho dele, o Eduardo, é o que está no estado. Como é o que é o vereador? O daqui do Brasil. É isso, o vereador. É o Carlos Bolsonaro. Ontem mesmo, depois de toda essa confusão, e a nova etapa da confusão que rolou, ele ainda chegou a postar na rede social pedindo para que o irmão dele, que Bolsonaro, maneirasse mais nas coisas para não vir tanta retaliação para o Brasil. Não, quem fez isso foi o Flávio Bolsonaro, o senador. Logo em sequência, ele apagou a postagem. Ou seja, às vezes a gente pensa, eu não sei se eles estão tentando confundir a gente, que eles pensam, como você disse, numa única mentalidade, ou se eles estão confusos lá dentro. Eu não sei nem se eles estão conseguindo mais manter o papel.
Porque o outro, o vereador lá, o Flávio, postou que era para parar com isso, porque senão o Brasil ia se acabar. Estava pedindo para o irmão maneirar. O irmão é mais underground ainda, pensa mais ou menos como o pai, disse que ia continuar. Ou seja, a própria família está em conflito lá dentro, eles não sabem mais o que fazer. É uma loucura sem tamanho. É um pessoal. É difícil você denominar, não tem como você. Se eles fizessem esse mesmo esforço, não estou dizendo que é certo, mas se eles fizessem esse mesmo esforço, esse mesmo dispêndio de energia para libertar os que estão presos lá do 8 de agosto, eu dizia que era mais honrado. Eu dizia que era É, mais honrado. Entendesse? Mas é só para resolver o problema deles. Resolver o problema deles. Né? exatamente. E Repito novamente, se Bolsonaro achou que o Trump fez, incentivado pelo filho dele lá com o J.D. Vance, que é o vice-presidente, melhorou a situação, no meu entendimento, para o Bolsonaro só fez piorar. Não, com certeza. É aquela coisa, como a gente disse. Quem tem um mínimo de. Quem sabe, né? Usar um mínimo da sua inteligência percebe que nada disso está sendo benéfico nem para a família Bolsonaro, nem para o Donald Trump. E a gente pensa, não, porque ele tem arma. Não, ainda tem limites que ele tem que respeitar. E dentro desses limites, só quem realmente de certa forma, vai sair perdendo são eles próprios, né? A família Bolsonaro, de certa forma, nos Estados Unidos. A gente pensa que a gente depende bastante dos Estados Unidos. Tem essa dependência, sim, de muitos setores. Mas tem certos setores também que eles dependem diretamente da gente. Então, essa guerra tem que chegar ao fim. Agora, não é porque uma família quer, como é que eu posso dizer, quer lutar contra o seu próprio interesse, que pode justamente levar um país inteiro a destruição, né? Isso aí tem que acabar. E a população também tem que perceber que justamente a família Bolsonaro é que está lutando contra o Brasil, contra o próprio Brasil. Não estão pensando no Brasil, estão pensando neles, e eles querem que justamente o Brasil vá à ruína, e Donald Trump solte bomba, acabe com o GPS, isole a gente, tudo. Quem vai Simplesmente nos pela salvar, vida deles. repito, e quem vai nos salvar é os taxistas, porque eles sabem andar o mundo todo sem GPS.